Ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a cada irmão, cada visitante, cada pessoa que entrou aqui hoje, aqueles, ó Deus, que estão ouvindo e vendo pela internet, que o Senhor, ó Deus, possa também abençoá-los. E que haja, Senhor, convicção nossa da Tua própria palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pela manhã, a Fernanda trouxe um relatório dos mais belos que um cristão pode ter. Do amor por pessoas que ela não conhecia, pessoas que não a conheciam também, e ela mostrou no relatório do tempo que ela viveu ali no Amazonas algo interessantíssimo, que é a nossa responsabilidade de evangelizar, de levar ao mundo a palavra. Me lembro também de uma noite em que eu fui no evangelismo na Cinelândia, a Juventude Batista Carioca fazendo ali um evangelismo, e esse evangelismo começava à meia-noite. E aí, sem preparo algum, descemos eu e um grupo da igreja, aqui da segunda igreja, lá para a Cinelândia. E quando nós chegamos lá, por volta de 9 horas, não tinha nenhuma pessoa da Convenção Batista Carioca. Pelo contrário, começou a chegar todo tipo de gente possível e imaginável que vocês possam pensar. E foi chegando, e de repente começou a chegar muitas crianças. E houve um roubo, e uma delas correu para o lado do Teatro Municipal. E ali pegaram aquela criança, os policiais pegaram. E isso já tem muito tempo. Mas ali eu vi crianças com aquelas pedras portuguesas na mão para atirar nos policiais. Solta ele. E eram muitas. E eu fiquei pensando, se o policial está com medo, imagina a gente aqui. O que a gente vai fazer aqui? Quando foi meia-noite e meia, começou então a programação. E o que mais me chamou a atenção, e eu não esqueço disso até hoje, foi uma criança de 12 anos grávida. E ela, os irmãos devem conhecer a Cíntia sentada nas escadarias ali da Câmara de Vereadores, e naquele momento ela sentou nas pernas da Cíntia e disse apenas o seguinte: tia, me faz um carinho. E a Cíntia, embargada, começou a chorar, e todo mundo junto chorando também. Um deles perguntou assim, um de nós perguntou a ela: mas você veio de onde? Eu vim de Caxias. Mas o que você está fazendo aqui? Eu vim para cá, porque naquele lugar meu pai me violentava e eu não aguentava mais. E vim para cá. Ou seja, lá no Amazonas, ali na Central do Brasil, na Cinelândia, no Independência, na sua vizinhança e talvez dentro da sua casa, alguém precisa ouvir falar de Jesus. E aí, coincidência, eu não acredito, mas acredito no direcionamento de Deus, a mensagem dessa noite vem justamente ao encontro dessa responsabilidade, dessa nossa busca constante em evangelizar.
Não é um texto e não é uma pregação fácil. Mas eu gostaria que os irmãos, juntamente comigo, lessem Amós 5. Amós 5, a partir do versículo 18. Tá difícil de achar aí? Amós 5. Quem brincou de desembainhar a espada é fácil. Amós 5 diz assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas, não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Abra agora a sua Bíblia em Apocalipse 21. A partir do versículo 7. Apocalipse 21, 7. Oito, por favor, pule um. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Textos difíceis, mas que é necessário refletirmos sobre a verdade do inferno. Permissão de Deus não necessariamente é a sua vontade. Deus não era da sua vontade que Saul fosse proclamado rei. Houve a permissão dele. Não era da vontade de Deus que Jó sofresse tanto. Deus permitiu que o inimigo fizesse um estrago na vida dele. Então há um equívoco muitas vezes dizermos e ouvirmos dizer que a vontade de Deus prevaleceu em algumas situações. Talvez não. Talvez foi a permissão apenas de Deus e não sua vontade. Vontade de Deus é qual? Que todos os homens se salvem. Essa sim é a vontade de Deus. Ele não criou o homem para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Porém, essa mesma humanidade é a criação de Deus,
essa criação, o ser humano, começou numa rebeldia tamanha contra Deus. Agora ele se separa completamente de Deus. Vem agora contra o plano redentor do nosso Senhor. E ele vem a cada instante, a cada momento, passam anos e anos e anos, e esse mesmo homem se rebela contra Deus e contra tudo aquilo que ele um dia criou. É interessante que em 1741, um pregador chamado Jonathan Edwards, ele traçou um sermão, e esse sermão tem servido de base para muitas, e o título do seu sermão é Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele traça ali uma situação terrível. E dizem os historiadores que quando Jonathan Edwards acaba o seu sermão, as pessoas estavam presas, agarradas às colunas do templo, outros embaixo do banco, pedindo misericórdia do Senhor. E dizem que um filme foi feito sobre a vida desse homem, e que ao final, aquela pessoa que fazia o papel do pregador se converteu também. Muito tempo se passou. Muitos deixaram com que não apenas a pregação sobre a realidade do inferno fosse muitas vezes esquecida, mas parece que essa palavra soa mal nos dias atuais. Parece que não é mais importante falar sobre essa realidade. É mais fácil falar que Jesus é muito bom. É mais fácil eu começar a falar que Jesus cura. É mais fácil falar que Jesus, ele pode te dar tudo. É mais fácil começar a dizer, não, você tem o poder, você pode realizar, do que claramente dizer, olha, existe uma realidade chamada céu, mas também existe uma realidade chamada inferno. Muitos vão dizer, isso não é politicamente correto. Deixe de falar sobre isso. Não dá lucro, não dá gente, incomoda falar sobre tal assunto. Porém, tenho que este é um dos assuntos mais importantes dos dias atuais. A humanidade ela conseguiu chegar a um nível de rebeldia contra o seu Criador nunca visto antes. Homens corruptos em todas as esferas, de todos os poderes, em busca de um enganoso poder. Acham que podem tudo. Acham que pelo seu muito falar, pelo seu muito poder, acham que vão conseguir algo maior e maior e maior. Louco! Hoje pedirão a tua alma. Crianças servindo de objeto aos mais sórdidos dos prazeres para homens que acham nisso diversão. Em sua defesa, existem pessoas criminosas que afirmam que essa prática hedionda é uma simples doença, um desvio comportamental. Estabelecimentos de ensino que buscam doutrinar crianças desde a creche, inocentes em sua infância, nas práticas contrárias àquilo que Deus, o Criador, determinou. Homem e mulher. Determinado pelo nosso Criador, homem e mulher. Mas a humanidade insiste em dizer que existe uma terceira via. E a humanidade ainda consegue incutir na cabeça de muitos essa terceira via. Filmes de crianças, séries de crianças, incutindo sempre a terceira via.
E muitos têm caminhado por esse caminho, indo cada vez mais a passos largos para o inferno. Não é brincadeira isso. É mais sério do que você possa imaginar. Mas insistem nisso. Tal é a perversidade humana. Tal é o tamanho dessa iniquidade que se tornou o planeta Terra. Porém, Deus não deixará impune quem pratica tal situação. Ah, mas Deus é bom. Ah, mas Ele é bonzinho. Não é isso que nós acabamos de ler. Para esses homens, mulheres, a realidade do inferno se aproxima a cada dia. Eles se acham muito grandes, mas eles se esquecem que eles estão diante daquele que, numa própria repreensão, diz ao mar: cala-te, aquieta-te. É o mesmo Deus que, numa única palavra, diz ao mar: até aqui, daqui você não vai. Desafiam a esse Deus, todos os dias, todos os instantes. O juízo de Deus já paira sobre eles, sobre suas cabeças. O homem, o inimigo de Deus, já está cada vez mais com sua sentença decretada. A condenação, João 3,18. Homens e mulheres que desafiam a Deus, colocando ainda que de modo figurado, ainda de dizer que era apenas uma peça, uma ilustração, mas eles chegam e colocam um suposto Cristo, sendo ali zombado, sendo ali derrotado, diante de milhões de pessoas vendo o escárnio na Marquês de Sapucaí. O abismo está sendo preparado. O fogo já está pronto. A fornalha já está incandescente, pronta para recebê-los. São inimigos de Deus. São inimigos de Deus. A cada instante, essa mesma humanidade se aproxima da boca do inferno que já está aberta, à procura deles. Os inimigos de Deus reinam, e eles acham que porque reinam nessa terra, serão colocados num pedestal. Porém, eles sempre vão se enganar, porque o pecado é a ruína, é a miséria da sua própria alma. Esse inferno, ele existe. Todo esforço, artimanha dos rebeldes para escaparem do inferno, não os livra, nem por um único momento, pois continuam a rejeitar a Cristo. Portanto, permanecem inimigos de Deus. Não adianta procurar na literatura, procurar fazer o bem, procurar fazer tudo direitinho, ser um bom pai, uma boa mãe, não adianta, porque se não houver conversão, continua sendo inimigo de Deus. Rejeitou o seu próprio filho, rejeitou aquilo que era o seu mandamento, rejeitou aquele que não pode ser rejeitado. Não adianta ser bonzinho, não adianta ser bom, praticar boas coisas,
Se não houver conversão genuína, continua sendo inimigo de Deus. Confiam nos seus próprios propósitos, nos seus planos, depositam sua confiança na própria força e na sua sabedoria. Mas a noite chega, e ela chega de forma repentina. Muitos já estão nessa noite. Muitos poderosos já estão nessa noite. E eles provavelmente estão dizendo: não esperava por isso. Tudo veio como um ladrão. Oh, maldita insensatez! Eu me gabava, me deleitava em sonhos vãos, quanto ao que me faria o futuro. E quando eu achava que tinha o controle sobre tudo, me sobreveio a súbita destruição através da morte. Ela chegará. Para mim, para você. Mas a grande diferença é onde você vai estar. A grande diferença é essa. Não há outro caminho. Não há outra chance. Não existe purgatório. Não existe mais reza para aquele que se foi. Não adianta coisa alguma, porque a realidade é uma só, a verdade é uma só. Ou você está do lado do Senhor, ou você o aceita, ou você aceita o seu filho como o seu salvador pessoal, ou você está do outro lado e vai perecer, e vai morrer. E como o texto diz, é a segunda morte. Não há jeito. O dia do Senhor, para nós salvos, será o dia de vinde benditos de meu Pai. Mas como Amós vem dizendo, será um dia de trevas. Será um dia terrível. Será um dia daqueles que não conhecem. E que olharão e verão que não há mais solução para a sua vida. Não há mais condição. É o dia do Senhor. O dia terrível vai chegar. E muitas vezes nós passamos o tempo, o dia, enfim, sem ter essa consciência da seriedade que é o inferno. E o mais triste é que muitos, aqui ou em qualquer outra igreja, ainda acham que é assunto passado, assunto que não deve ser falado, assunto que muitas vezes é tratado como zombaria, com zombaria. Assassinos abortistas, que consideram donos da vida e da morte, mulheres que em nome do seu próprio deleite, matam sumariamente aqueles que são totalmente indefesos. E tem gente que acredita nisso. E tem gente que assina embaixo dizendo: eu apoio o aborto. Quem tem direito a dar a vida? Quem tem poder de retirar a vida? Quem é você, eu ou qualquer um de nós para ter esse poder? Abortistas. Cuidado, muito cuidado com o que você pensa sobre a vida. A iniquidade tem chegado a um nível máximo de rebeldia contra Deus,
completamente rebeldes, não têm o menor interesse no mediador. Assim, a não ser que se veja uma forma de que Cristo, através do seu Espírito Santo, o incomode a se converter, continuam caminhando para a perdição eterna. E sabe quem está esperando por eles? Satanás, diabo, Apolion, e o nome que você queira dar, estará esperando por eles. O inferno é um lugar de tormento. Já pensou um dia lá? 2, uma semana, um mês, um ano? Claro que cronologicamente não é assim. Mas Lázaro, pai Abraão, por favor, encosta pelo menos o dedo com uma gota de água, que eu estou em grande tormento. Você já imaginou? Eternamente? Essa é a realidade desse inferno, que muitos não querem ouvir, que muitos se esquivam de pregar, mas essa é a realidade. A natureza geme por causa deles. Sim, quando houve a queda, era tudo perfeição. Mas depois que esse homem pecou, e foi então destituído, foi separado, não está mais agora junto a Deus, a criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão involuntariamente por causa de toda a corrupção que daquele momento para frente aconteceu na terra. Não é com prazer que o sol brilha sobre os inimigos de Deus, para os iluminar, para pecarem e servirem ao inimigo. A terra não produz bons frutos, grãos, para satisfazer as luxúrias desse mundo perdido. As coisas criadas por Deus, todas elas são perfeitas. Todas elas. O homem, em seu pecado, em sua iniquidade, é que transforma tudo aquilo que Deus fez perfeito em imperfeito, por culpa exclusivamente do afastamento dele. Eles têm ofendido infinitamente mais do que qualquer rebelde ofende a um governante. O fato de tais homens não terem ido para o inferno na noite que passou, na noite anterior, ou de terem tido a permissão para acordar, foi porque Deus ainda tem um grande amor por ele. Porque se você olhar, qualquer um de nós é indigno de chegar ao céu. Qualquer ser humano é indigno de ter as bênçãos do Senhor, mas pela sua infinita misericórdia, pelo favor imerecido, conhecido como graça, nós temos a alegria de sermos chamados filhos dele. A situação é tão difícil. O tempo é tão difícil
quando se atesta uma cantora famosa dizer em pleno palco que Jesus era um homossexual, a coisa complica. Mais terrível ou mais abominável é um pastor de uma grande igreja cogitar que o diálogo entre Jesus e a samaritana continha, na verdade, viés de uma relação sexual. Estou brincando não, é sério. A conclusão é que a iniquidade, a arrogância desse homem chegou a um nível terrível. Todos os acontecimentos, toda a malignidade, a apostasia atingindo milhares e milhares e milhares de crentes, a imoralidade sem qualquer pudor, drogas, álcool, doutrinação, fome, peste, é a grande agonia do planeta Terra. Tudo isso se dá com a cristalina certeza de que uma grande e poderosa manifestação de Deus vai acontecer. Você crê nisso? Deus está pronto a usar da sua misericórdia e compaixão. O inferno é uma realidade. Aqui foi pouquinho do que a humanidade está fazendo e para onde está caminhando. Lamento muito saber que as coisas só vão piorar. Lamento muito saber que muitos ainda não compreenderam isso. Ainda se brinca de crente. Ainda se brinca com a realidade da vida eterna e da perdição eterna. Não estou dizendo para você ficar um aficionado por isso, não é isso. Mas a seriedade dessa vida eterna, dessa realidade chamada inferno, ela está batendo na porta, a porta, talvez do seu parente, do seu amigo. Todos os dias, enquanto não estiver voltado para o Senhor, essa realidade se aproxima dele. E o que nós como igreja estamos fazendo? Eu vejo meus parentes sem qualquer vontade de conhecer o Evangelho. E traz uma agonia. Senhor, tem misericórdia, faz com que os olhos dele se abram. Porque eu sei, porque a realidade do inferno está batendo a porta dele todos os dias.
Todas as noites, Deus tem dado a chance no outro dia quando acorda, mas não quer. E muitas vezes a gente simplesmente brinca com isso. E a Bíblia é tão clara: não há uma segunda chance. Não há. Depois daqui, segue-se o juízo. Tem essa história de eu vou rezar, eu vou orar, eu vou fazer uma procissão, seja lá o que for. Não tem isso. Eu não sei, querido, se essa mensagem foi um pouco indigesta para você. Mas eu creio que ela veio de Deus para a sua vida. Aceitou, aceitou. Não aceitou, aí converse com Deus. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Não é apelo para você vir à frente, não. Mas aqui você, lá no início eu falei, ore pela mensagem, para que ela tocasse no seu coração. Mas não é no seu coração apenas. Mas essa realidade do inferno, ela tem levado tantas vidas, tantas vidas, tantas vidas. O que é a nossa vida? Um sopro. Mas a eternidade não. A eternidade não. Se você está hoje nessa igreja, nessa congregação, e ainda não tomou a decisão de dizer dentro do seu coração, eu me converto ao Senhor Jesus, eu me arrependo do caminho que eu estava seguindo, que estava me levando ao inferno, mas hoje eu quero a salvação de Cristo Jesus na minha vida. Hoje eu não quero passar a eternidade longe do Senhor. Ele está dizendo agora, venha, venha. O que você precisa fazer? Aceite-o de todo o seu coração, dizendo, Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo de tudo, mas eu convido ao Senhor, vem, e entra no meu coração, e faz novas todas as coisas. Há alguém assim, dizendo, Senhor Jesus, entra no meu coração. Se tiver, eu peço a você que, onde você está, toda a igreja está orando, que você levante uma de suas mãos, dizendo, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não quero passar pela situação terrível do inferno, mas eu quero, quando fechar os olhos aqui, abrir diante do Cordeiro de Deus. Há alguém? E nós vamos orar por você. Se não há, nós vamos orar. Convide o diácono Edelto, por favor.
E Ele vai orar por você que está pensando agora no seu parente, no seu vizinho, no seu amigo de trabalho, que ainda não conhece Jesus e que infelizmente está indo para o inferno. Que Deus tenha misericórdia dele. Vamos orar juntamente com o diácono Edelton. Nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por podermos estar na Tua casa, por podermos ouvir esta mensagem, por podermos pensar, ó Deus, que o Senhor mandou o único Filho, Senhor Deus, o Teu único Filho para redenção, para remissão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos salvos, ó Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque como aprendemos na Tua palavra esta noite, não seremos julgados, Senhor Deus, mas não porque mereçamos, ó Deus, mas é pela glória que é dada a Teu único Filho de ser o nosso Senhor e ser o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos esperar em Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo num mundo tão confuso, podemos esperar que a Tua palavra permeie os nossos corações, Senhor Deus. Podemos esperar que a Tua palavra encha os corações dos nossos filhos, dos nossos netinhos. Podemos esperar que a Tua palavra nos traga o conhecimento, Senhor, do Teu Filho amado Jesus Cristo. Podemos esperar que a Tua palavra também, Senhor Deus, alcance aqueles que vão conosco pela vida. Neste momento, Senhor Deus, muitos de nós estamos nos lembrando de amigos, de queridos, que ainda não Te conhecem como único e suficiente Salvador. Eu Te peço, Senhor Deus, pelos meus tios, pelos primos, pelos amigos, que não Te conhecem, Senhor Deus. Humildemente, Senhor Deus, eu suplico, não só por amor a eles, mas sobretudo por amor ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que estas vidas sejam salvas, Senhor Deus, para que nos céus sejam dadas glórias ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor Deus, abençoa os nossos queridos. Eu estou me lembrando de muitos deles agora, Senhor Deus, e sei que muitos de nós agora estamos fazendo a mesma coisa, Senhor Deus, tocados pelo Teu Espírito Santo. Atende, Pai de amor, a oração que Te fazemos, a súplica que Te fazemos, Senhor Deus, da tristeza profunda dos nossos corações de que alguém possa ir, Senhor Deus, para o inferno, longe de Ti. Há pessoas pelas quais ainda passaremos em nossas vidas, Senhor Deus, que a Tua presença, a presença do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus, seja levada. Que nós não fiquemos ocupando as nossas mentes com as coisas e os reinos e os poderes deste mundo, mas que sejamos, ó Deus, soldados prontos para a batalha, Senhor Deus. A batalha que a cada dia se agiganta diante de nós, Senhor Deus, com tanta, Senhor Deus, corrupção de todos os tipos, que tanto nos machucam, Senhor Deus, na verdade, não porque somos bons, não, Senhor Deus, é porque nós sabemos que isto machuca o Teu coração, ao coração de um Pai que tanto nos ama, a todos nós, pecadores, Senhor Deus, tanto nos ama, Senhor Deus. Que pessoas possam Te conhecer e que o Teu coração, Senhor Deus, seja alegrado, que o Teu nome seja honrado, Senhor Deus. É a súplica que esta igreja hoje reunida Te faz. Nós oramos, Senhor Deus, com vontade de continuar Te pedindo assim.
Obrigado, Senhor Deus, porque a tua graça é que nos salva, e nada que nós possamos fazer, Senhor Deus, nos faz merecedores de um amor tão grande assim. Obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua bondade, obrigado por tua benignidade. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pelo teu amor. Louvado seja o teu nome pela paz que só o Senhor pode nos dar. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. É em nome do teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos humildemente, Senhor Deus. Amém.